Cara, ontem eu fiquei um bom tempo fazendo as anotações pro vídeo de hoje, né? Pra esse pré-jogo aí de Corinthians e Ponte Preta. Também falar um pouquinho sobre a coletiva do Marcelo Paz. E cara, eu peguei aqui, salvei ontem, né? Antes de terminar, eu salvei os arquivos aqui no computador, bonitinho. Falei, pô, tranquilo, eu vou salvar amanhã cedo. Eu acordo, gravo, edito. Mano, eu abro o arquivo aqui, negócio tudo em árabe. Tudo em árabe. Que bagaceira é essa? Tudo em árabe. E eu tentando arrumar, mexer na fonte, não era. Malandro, eu fiquei num desespero que eu anotei tanta coisa pra falar pra vocês hoje. Aí eu falei, mano, vou ter que fechar e abrir. Fechei e abri em árabe ainda. E aí, do nada, não sei o que apertei um botão aqui e voltou ao normal. Não sei o que aconteceu, voltou ao normal, graças a Deus. E é isso. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Um ótimo final de semana pra vocês, tá? Que esse sábado seja muito bom, que esse domingão aí seja um ótimo domingo de estreia do Coringão no Campeonato Paulista. E ontem a gente teve aí a coletiva de apresentação do Marcelo Paz, tá? Nosso novo executivo de futebol. E ele falou alguns pontos importantes que eu quero trazer para vocês aqui, antes de falar do pré-jogo de Corinthians e Ponte Preta. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu achei interessante da coletiva do Marcelo Paz, tá? Ele falou sobre reforço, tá? E ele falou que ele atualizou assim os jogadores que podem sair e podem chegar ao clube. Ele confirmou a contratação do Gabriel Paulista, né? Durante a coletiva, o transfer não tinha caído ainda, ou ele não sabia que tinha caído, né? Que estava só esperando, aguardando a FIFA. E ele falou que sim, o Gabriel Paulista é de novo jogador do Corinthians e estava esperando só o transfer cair para que pudesse fazer todo o anúncio do jogador como um novo reforço do clube. Tá? Ele já estaria no CT fazendo exames médicos, tinha chegado cedo, né? O vídeo do meu timão falando que estava muito empolgado, que era para ter vindo ano passado, mas aí teve o transfer ban, as negociações congelaram um pouco, mas ele sempre desejou jogar no Corinthians e não ia mudar de ideia, né? E aí o Marcelo Paz o confirmou, tá bom? Ele também respondeu sobre o Luiz Mandaca e o Dieguinho, o Mandaca do Juventude e o Dieguinho do Ceará. O Dieguinho do Ceará, eu não falei com vocês ontem sobre a possível contratação, porque estava muito inicial essa sondagem e eu não conhecia o atleta. Eu não tenho problema nenhum de falar quando eu não acompanho, e eu fui ver algumas coisas dele, né, os números dele. Pô, é um jogador bastante interessante, cara. É um jogador bastante interessante que fez uma boa temporada pelo Ceará. Como eu falo, às vezes o time cai, mas tem valências individuais que se sobressaem. Como eu falei, o Talhari no Juventude, o Mandaca no Juventude, o Dieguinho no Ceará e entre outros. Então eu acho que sim, o Dieguinho é um bom nome, tá? Não vai ser o cara titular, claro, a gente nunca sabe se vai ser titular. Às vezes o cara chega, veste a camisa, tudo dá certo, o cara começa a jogar bem e vira titular, mas é um cara que para compor elenco. A gente saiu aí o Maicon, que foi pro Dorival muito importante, né? E no vídeo de manhã, né, de hoje eu falei sobre o Maicon, né? O vídeo tá saindo meio-dia, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui 11h31, tá? Então por isso que eu tô falando aqui. Mas mesmo assim eu tô falando que é o vídeo de manhã, porque esse vídeo aqui vai sair ali pelas 5 horas, tá? No vídeo de mais cedo aí eu falei do Maicon. A minha indignação com um torcedor que idolatra um jogador ruim. Então o Dieguinho talvez, se venha para esse compor elenco, tá? E também falou do Santiago Arias, né? Falou que era sem clube, falou que é um jogador que gosta bastante, que a comissão técnica gosta, que o presidente gosta, mas que ainda não tem negociações abertas com nenhum desses três, tá bom? E ele falou do Alisson, do São Paulo. Ele falou que sim, chegou a ter um contrato inicial, mas as conversas não evoluíram, tá bom? Ele também falou sobre o Pedro Raul. Ele garantiu que o Pedro Raul
vai ser utilizado pela comissão técnica em 2026, tá? Que ele vai jogar amanhã, vai ser relacionado, tá entre os relacionados, e não teve nenhuma proposta de aquisição ou de empréstimo pelo jogador do Internacional, do Grêmio, como estavam se especulando na imprensa. Ele falou que não teve nenhuma proposta, tá? E ele falou que tem que ser muito feliz, que seja muito feliz aqui, né? Que ele fez raiva no Marcelo Paz no Ceará jogando contra o Fortaleza, mas que hoje ele vai dar muitas alegrias ao torcedor corintiano. Tomara. O Pedro Raul teve um bom ano, fez 17 gols no ano, artilheiro do Ceará, quase evitou o rebaixamento, fez gol contra o Palmeiras na última rodada, né? Se eu não me engano foi ele que fez o gol, tentou deixar o Ceará vivo, mas aí o Ceará levou a virada do Palmeiras e não conseguiu segurar, e acabou sendo rebaixado junto com o Fortaleza, tá? Então tomara que o Pedro Raul aí dê essa volta por cima. Eu torço por todos eles, tá? Eu torço por todos eles. Eu falei do Maicon no vídeo passado, sobre essa idolatria do Maicon que muito tem, mas eu torcia pelo Maicon. Eu queria que o Maicon desse certo, porque esses caras dando certo, esses caras indo bem, o beneficiado é o Corinthians, sabe? Quando o Yuri Alberto vai bem e faz gol, o Corinthians que faz o gol. O Corinthians que é campeão, como foi na final do Copa do Brasil, com o gol do Yuri Alberto, o gol do Memphis. Eu não torço contra nenhum deles. Eu não quero que eles façam coisas erradas pra eu vir aqui falar que eu tô certo, não. Eu quero sempre que esses caras calem minha boca. Que esses caras calem minha boca. É isso que eu quero. Então eu torço pro Pedro Raul, que dê certo, que essa volta por cima, que ele consiga aí suprir as necessidades quando precisar. Eu ainda acho que o Corinthians sim tem que procurar outro atacante, outro centroavante, mas se o Pedro Raul der a volta por cima, a gente vai apoiar. Ele também foi perguntado sobre o Alex Santana e o Hector Hernandes e o zagueiro Renato, tá? Mais sobre o Hector e sobre o Alex Santana, mas ele falou do Renato também, que estão treinando separados. E eu gostei do Marcelo Paz, que ele não fugiu de nenhuma pergunta. Tudo ele falou, e tudo ele falou com sinceridade. Fazia tempo que eu não vi uma coletiva do Corinthians com tanta transparência e com tanta coragem, sabe, de falar a verdade. Tudo que perguntava ele respondia. Eu acho que ele só não respondeu uma pergunta que foi algo administrativo, que era algo pro Osmar Stabile, e ele não quis se envolver para não ser um cara muito... falar algo que não tem conhecimento, né? E ele falou que o Alex Santana, o Hector e o Renato não estão nos planos do Dorival Júnior, tá? E estão à disposição para serem vendidos, conforme o Marcelo, ele mesmo falou que pode ser vendido ou emprestado, tá? Eles estão treinando em horários alternativos e o elenco, desde o início da pré-temporada. Então, vamos supor aqui, os caras estão treinando de manhã e os Hector e o Alex, o Renato treinando à tarde, tá? Ele falou sobre a saída do Maicon, tá? Que aceitou a proposta do Atlético Mineiro. E o Marcelo disse que a permanência não ocorreu por motivos financeiros, tá? Abre aspas para o Marcelo Paz, tá? A permanência não foi possível porque ele falou que a permanência não ocorreu por problemas financeiros, tá? A permanência não foi possível porque extrapolou o limite financeiro do Corinthians. As coisas não fluíram porque a gente tem responsabilidade financeira, o que talvez não seja o ideal, que estávamos tratando renovação e oferta de outros clubes. Não oferta de outros clubes, mas para outros clubes. Tentei que ele ficasse, conversei pessoalmente, liguei, mas temos um limite. O Corinthians está acima de todos e tenho certeza que ele sai com as portas abertas. Um legado importante e fez escolhas que temos que respeitar. Então ele chegou a falar sobre que não foi ele que não quis renovar com o Michael, né? Ele falou também que se tivesse avançado, como falaram na mídia que estava avançado a renovação, ele só ia finalizar a renovação. Mas ele chegou e ainda estava cru a conversa de renovação. Ele deu um limite, o Maicon queria mais, o Atlético ofereceu esse mais, e o Maicon acabou aceitando e foi embora. E o Corinthians falou o negócio certo, que o Corinthians está acima de todos. É isso que algumas Michaelzettes não entendem. Ele também falou sobre a negociação com o Gileri, tá? Ou seja, ele quis falar assim do Gileri: tá fazendo cu doce para renovar. Essa é a frase certa. É que o Marcelo Paz é um cara de culto, é um cara de postura. Mas essa é a realidade. O Angileri tá fazendo cu doce para renovar.
Não sei se é o Angileri ou o empresário. Um dos dois estão fazendo cu doce para renovar. E ele falou, abre aspas para Marcelo Paz, tá? O Angileri, no momento, a negociação está parada. Não tem negociação em andamento, sempre respeitando os limites financeiros do Corinthians. Temos outros dois laterais. Angileri é um grande jogador, gostamos dele, mas temos nosso limite. Respeitamos, é normal no mercado esse tipo de situação. Beleza? Então é isso. Angileri, você estava encostado no Getafe, era banco no Getafe. O Corinthians abriu as portas e chegou aqui, a torcida colocou você no céu porque você chegou aqui e fez tudo que os outros jogadores do Corinthians não faziam na posição, que era cruzar. Jogou bem as duas finais do Paulista, caiu de rendimento, mas voltou bem no meio da temporada, foi bem na final quando entrou. Então, Angileri, abaixa a bola, que se não fosse Corinthians, estava encostado no Getafe, tá? Ele falou também do possível empréstimo do Félix Torres ao Internacional, né? Ele perdeu espaço no Corinthians, é óbvio, né? Um jogador horroroso. Não, Internacional, ele é maravilhoso, tá? O modelo de divisão dos salários e uma dívida do timão com o empresário do jogador são dois pontos sensíveis da negociação. Tá, tomara que vá. Elenco. Ele também falou que a diretoria está à busca de contratações para qualificar o elenco, para contar com pelo menos 2 jogadores de bom nível por posição, mas que os reforços deverão ser jogadores livres no mercado ou por empréstimo. Abre aspas para Marcelo Paz novamente. Aqui é uma sequência de falas do Marcelo Paz, tá? O time tem necessidade de mercado, temos um bom time, mas temos que ter um elenco mais robusto. Conversamos com o Dorival desde o primeiro dia. Estamos trabalhando para ter 2 jogadores por posição. Vamos ter que trabalhar com criatividade. O Corinthians está em reestruturação financeira. O presidente Osmar me chamou também por conta disso. Não podemos e não faremos loucuras financeiras. Não faremos loucuras financeiras. Foram essas loucuras que trouxeram essa situação instável, declarou o executivo em entrevista coletiva. E ele complementou, tá? Vamos ter que agir com criatividade para trazer jogadores livres, por empréstimo, com competência para jogar no Corinthians. Vejo oferta de atletas que fazem esforço para virem para cá. Vou citar o caso de Gabriel Paulista, que já fez exame médico e em breve será anunciado. Um atleta que fez um esforço para vir para cá, abre mão de dinheiro e tem muita gente disposta a fazer esse movimento. Então, uma coisa que ele falou, que quando o transfer ban é derrubado e sai, muitos empresários e jogadores começam a falar assim, pô, o Corinthians agora pode contratar. Vamos tentar ver? O Corinthians agora está no mercado, vamos tentar olhar. Próprios jogadores e próprios empresários verem isso, porque o Corinthians é uma vitrine muito grande, né? Então o transfer ban caindo vai ajudar muito, como foi o caso do Gabriel Paulista, que desde antes queria, e muitos jogadores querem aproveitar esse momento que o transfer ban caiu para jogar no Corinthians. Não pode ser loucura, não pode ser qualquer um, tem que ser um jogador livre, decente, mas também um absurdo financeiro, tá? Ele também especificou que o lateral direito, atacantes de ponta são 2 das prioridades para o mercado de transferências, tá? Ele falou sobre a interferência política, tá? Ele foi perguntado por isso. E ele sustentou que terá autonomia concedida pelo presidente Osmar Stabile. Ele falou do Fabio Soldado, que deixou o clube reclamando, tá? Abre aspas, não coloquei em contrato porque acho que não precisa. O presidente foi claro que eu trataria diretamente com ele. Me blindaria dessa questão política. Vim para cá para fazer trabalho profissional. A política tem interesses distintos, os agentes são diferentes. Sinto que tem o apoio total do presidente e do torcedor para isso. Com esses 2 apoios a gente está forte. O clube tem essa questão, mas acho que o clube como o Corinthians, gigante, enorme, passando por reestruturação, tem que apoiar, não pode atrapalhar. Não faz bem alguém que faz algo de forma proposital para trabalhar no clube. Tenho certeza que os corintianos não querem isso. Ele conversou com o elenco, o jogador desejou e o desejo dos jogadores de ter uma blindagem. Depois da chegada do presidente Osmar, como o nome dele já diz, trouxe estabilidade. Esse trocadilho aqui foi a pior parte da coletiva do senhor Marcelo Paz. O clube conseguiu título importante, questões sendo resolvidas, permanência de treinador de grande parte do elenco. O que conversamos com os jogadores e é um grupo de personalidade, o que é bom, porque eles questionam, dialogam, é que eles querem manter o CT blindado para o futebol, para que não tenha interferência no dia a dia. Isso está muito claro. Isso é uma atitude profissional de quem quer ganhar algo. É isso. Eu acho que é importante
nada chegar no CT, não chegar no ouvido do jogador. Como foi a situação do Memphis de terem liberado o salário dele para mídia, né? Eu sei quem foi, a gente não pode acusar, mas a gente sabe quem foi, né? Começa com A, termina com M, e o sobrenome termina com M. Meu nome com A, sobrenome com M. A gente sabe que foi ele que divulgou o salário do Memphis, né? Porque foi uma contratação da gestão passada que ele odeia, que ele era vice, mas ele odeia, né? Mas eu acho que não tem que chegar. Acho que o jogador tem que ser blindado, porque o jogador não tem culpa da política. Se o Corinthians fica em página policial ano passado por conta de vai de bet, por conta do caralho que for, o jogador não tem culpa. O jogador não tem culpa. O jogador, ele foi contratado para jogar. Ele é bom, ruim, médio, mais ou menos, craque, gênio, não sei, ele quer jogar. Então o jogador não tem culpa dessa politicagem imbecil que colocaram o Corinthians, tá? Ele falou da renovação do Memphis, então abre aspas para Marcelo Paz. Memphis é um grande atleta, craque de bola, foi importante para o Corinthians em 2025, com títulos, gols, jogadas decisivas. Não iniciamos tratativas de renovação porque estamos focando na formação do elenco. Achar oportunidades criativas, possíveis saídas. É um trabalho grande, estamos deixando esse ponto para mais para frente. Dentro do planejamento financeiro, a gente tem a despesa de todos os jogadores e a comissão. A decisão de uma possível continuidade vai passar por isso. Ele é o maior artilheiro da seleção holandesa, vai jogar a Copa e tem peso por isso. No momento oportuno, a gente vai conversar e ver os caminhos. Espero que ele esteja em campo no máximo de minutos possíveis para dar alegria à torcida corintiana. Bom, eu acho que o Memphis tem que ficar, cara. O Memphis ele é um cara que mudou o ânimo do time, ele mudou tudo no elenco. Desde quando ele chegou em 24, ele mudou o alto astral, ele mudou tudo no vestiário, ele deu mais força pro Corinthians, e o Corinthians, se tá nessa situação que tá hoje dentro de campo, vai muito por causa do Memphis, tá? Então eu acho importante que ele fique. Ele falou assim, porque ele aceitou vir pro Corinthians dessa vez, tá? Abre aspas de novo para Marcelo Paz. O outro convite foi no meio da temporada, eu não me permitiria sair, o trabalho estava em curso. Esse ano o convite veio com a temporada terminando. Quando aceitei o convite, o Fortaleza não tinha feito nenhum treino. Entendi que havia tempo necessário para a mudança, transição, sem causar prejuízo à instituição. Entendi que era o momento e eu desejava uma mudança profissional. Foram 11 anos, mudar de áreas faz bem, foi no momento que entendi que era válido por ser uma transição. E também devo dizer que o convite do presidente Osmar teve muito peso. Já havia nenhum clube num caminho de crescente, reestruturação e equilíbrio financeiro. Então, conheci essa proposta pelo Marcelo Paz em 24, ele não aceitou porque estava em curso, né? Acho que isso aí mostra muito caráter, né? Mostra muito valores, né? Ele não abandonou, como muitos fazem, treinador, diretor, fazem em vários clubes, né? Tremem na base, convite, não vai chegar de novo, eu vou embora. Não, Marcelo Paz sabia que o convite ia chegar, tá? Ele sabia que o convite ia chegar. A política da CBF, ele falou que o Samir está fazendo mudanças corajosas, fair play financeiro, mudanças do calendário, arbitragem, né, com a questão do semiautomático, e que o Corinthians vai ter força nos bastidores, mas não vai ser ele, vai ser o Osmar. Ele falou que se o Osmar quiser que ele vá junto, ele vai. Mas isso aí é coisa com o Osmar, e o Corinthians está trabalhando para ter força no bastidor, tá? Então é isso, alguns pontos da coletiva do Marcelo Paz. Eu acho que finalmente temos um profissional dentro do clube. É deixar ele trabalhar, é deixar ele agir, é deixar ele tomar decisões pesadas, é permitir que ele cobre, tá? É deixar ele ser um cara que ele é um cara transparente, para que ele fique muito tempo, para que ele ajude na reestruturação, para que tudo isso possa sair do papel e ajudar o Corinthians. Tá? Gostei da coletiva dele, eu achei que ele é um cara correto, é um cara corajoso, é um cara transparente, sincero, que não fugiu de pergunta, tudo ele respondeu, tá? E o que ele não respondeu, ele explicou porque ele não respondeu, mas sempre olhando no olho, né? Falou que tudo vai invadir Brasília, vai ser meio a meio pra gente invadir Brasília, invadimos o Rio para invadir Brasília, pra final da Supercopa, que tá chegando, né? Hoje já é dia 10, então dia 1 tá aí, e vamos pra cima dos caras, tá? Então é isso. Muito obrigado aí por Marcelo Paz, por dar uma esperança pro torcedor corintiano, tá? Agora vamos falar um pouquinho do jogo de amanhã. Tomar um cafezinho aqui.
falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã, tá? Corinthians e Ponte Preta, primeira rodada do Paulistão, Neoquímica Arena, 4 horas da tarde, com transmissão da TNT e da HBO Max. O Paulistão tá dividido, mano, tá? Cortado assim, ó, em várias transmissões. É Record, é TNT, é o Casa TV, tá os cacete. Tá tudo picotado, Paulista esse ano, tá? Árbitro de campo, a Daiane Muniz. Auxiliar 1, Neuza Nesbach. Auxiliar 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. E no VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Provável escalação: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho ou Troca, Gustavo Henrique, Bidu ou Hugo Farias. No meio de campo começa com André, Carrilho, Bidon, Fitinho, Guinegão e Pedro Raul. Essa é a provável escalação. Pedro Raul voltou, olha aí. Pedro Raul pode ser titular. Os desfalques aí definitivos e prováveis: Ranieri, Memphis Depay, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e José Martins. Ranieri com lesão, fez uma leve cirurgia. Memphis Depay está tratando com problema ósseo no joelho. Rodrigo Garro fez uma cirurgia no punho. Yuri Alberto estava na Itália resolvendo fins pessoais. E o José Martins, se eu não me engano, ainda está preso na Venezuela, tá? Preso, mas não, pelo amor de Deus, gente, não tira de contexto. Tá preso por conta da situação lá do Trump e do Maduro, pelo amor de Deus, velho. Não acha que eu tô falando besteira. Acho uma provável escalação boa, não é a titular, não é a mais forte, mas tem uma boa espinha dorsal aqui dos principais jogadores. Você tem o Hugo, Mateuzinho, a dupla de zaga, tem o Carrilho, tem o Bidon, tem o Vitinho que vem buscando espaço, o ataque reserva. Não sei se vai dar certo, Bidon, Guinegão e Pedro Raul, características diferentes, né? Se o Guinegão foi segundo atacante, o Pedro Raul, o cara mais paradão, pode ser que dê certo. Eu acho que o Corinthians vai fazer uma boa estreia, pode sim que vença. Eu acho que tem totais condições de começar o Paulista com o pé direito. O Atom Muguin estreia hoje junto com o Santos, e o Santos também. E amanhã estreia o Corinthians e o São Paulo, tá? Mas é isso. Saudades, né? Dá uma saudade. Os cara fazem a gente passar raiva, mas terminamos o ano bem e a gente já quer ver o Corinthians de novo, né? Que esse ano seja melhor ainda, tá? Então amanhã eu coloco o palpite de 3-0, tá? Um gol do Vitinho pra sair da zica, né? Não fez um gol ainda pelo Corinthians, jogando bem, mas não fez gol. Um gol do Guinegão e um gol do Pedro Raul aí, pra fazer a volta dele, né? Volta de Pedro Raul, a ressurreição de Pedro Raul, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Forte abraço, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos vocês. Vai Corinthians, valeu, falou, fui!